Qual será o Fluminense ideal para a sequência da temporada? Depois da excelente participação do tricolor na Copa do Mundo de Clubes, fica a dúvida para Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos manter o 3-5-2 com 3 volantes? Vamos mudar o esquema? Afinal, o que o Mundial de Clubes nos deixou de legado? Tudo certo contigo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim e peço para deixar o like e a inscrição aqui também no canal. Movimentos que são muito importantes para o meu trabalho, que eu julgo que ainda está no começo, não tem nem 6 meses de canal do Leandro Dias e eu preciso desse seu auxílio. Bom, galera, eu quero falar sobre formação tática desse Fluminense. O 11 considerado inicial, o padrão, aquele que nós vamos repetir por mais vezes. Eu sou sempre favorável à flexibilização. Você, muitas vezes, sim, jogar de acordo com o seu adversário. E o Fluminense no Mundial nos mostrou que isso é possível. O Renato Gaúcho, ao meu ver, teve muito mérito e humildade para reconhecer que a maioria dos times que nós enfrentamos eram superiores, são superiores. E o Fluminense precisava de uma estratégia muito bem definida para conseguir superá-los, e foi assim até as semifinais, quando o Chelsea, infelizmente, acabou jogando melhor. E de que maneira ele encontrou esse Fluminense ideal para o Mundial? Com 3 zagueiros e 3 volantes. Uma tática, sim, conservadora, mas que não impediu o Fluminense de agredir o seu adversário, de atacar, de ser perigoso. Foi assim contra a equipe da Inter de Milão, também o Al Hilal e até contra o Borussia. Ali não jogamos no 3-5-2, mas foi uma equipe também muito aguda, jogando sempre de maneira vertical. Mas e na volta do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana? Será que é recomendável a gente manter aquele esquema com Inácio, Thiago Silva, Freitas, o meio-campo composto por Bernal, Martinelli e Nonato? Vamos debater a partir de agora. Bom, galera, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, eu digo que não. O 3-5-2, na minha opinião, ele não pode ser o nosso modelo de esquema. Não porque eu tenho algo contra a formação. Eu não tenho absolutamente problema com nenhuma tática, desde que o Fluminense tenha jogadores com características para que ela seja bem executada. Se você tem 3 excelentes zagueiros, alas que costumam apoiar, volantes dinâmicos, você pode ter um 3-5-2 extremamente eficaz e ofensivo. Porém, o que aconteceu no Mundial de Clubes, na minha opinião, foi uma grande surpresa. O Fluminense não tem alas, o Fluminense não tem 3 zagueiros, todos os 3 que sabem sair jogando. Então, o que aconteceu para mim foi inesperado. Eu digo que o Mundial de Clubes foi um sonho que eu não queria ter acordado. Mas no brasileiro, a realidade bate a porta e é por isso que eu acho que o Fluminense tem que pensar numa alternativa. E qual é essa alternativa? Tá aí, pessoal. Esse é o time que eu considero talvez o melhor para o momento. Eu não vou falar ideal, porque ideal para mim teriam contratações aí, pelo menos umas 3 contratações, para a gente brigar nas 3 frentes. Mas com o que temos atualmente, eu acho que hoje essa formação é a mais equilibrada. Eu faria esse teste. O meu Fluminense jogaria com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Silva e Fuente. O meio-campo com 4 jogadores: Bernal, Hércules, Martinelli e Ganso. E na frente, Serna e Arias ou Soteldo, caso o Arias de fato seja vendido. Eu vou explicar por que dessa formação. Eu acho que a gente tem que ter uma equipe propositiva. O Fluminense muitas vezes vai jogar no Maracanã, ele precisa ser o dono do jogo. Então, na minha visão, não faz muito sentido você enfrentar o Mirassol, o Juventude, até mesmo o Cruzeiro, com uma formação onde você ataca pouco. Você dá bola para o adversário e especula o contra-ataque. O Fluminense em casa tem que ser dominante. Então, essa formação padrão é aquela que eu julgo onde o Fluminense, no Maracanã, ele se impõe. Ele vai subjugar os seus adversários. Então, ele precisa ter 2 laterais de boa qualidade. Aí você tem o Samuel Xavier, que avança muito, o Fuente, que faz esse corredor todo aqui até o final.
A dupla de zaga, você vai ver que eu tirei o Freitas. Pô, Leandro, você tirou o Freitas? Tirei, cara, porque eu acho que o Inácio, depois do Mundial, merece uma oportunidade, né? E jogando com o Thiago Silva, ele tem tudo para evoluir. Então eu fiz uma troca aqui. Eu coloquei o Inácio pela direita e o Thiago Silva pela esquerda, como quarto zagueiro, tem capacidade de jogar qualquer um dos dois lados da zaga. Vamos para o meio-campo, galera. Eu acho que o Bernal merece a continuidade. É um jogador que muitos torcedores pedem uma sequência. Eu acho que o Mundial que ele fez foi muito bom. E para esse esquema, eu julgo como fundamental você ter esse cara aqui, que inicialmente é um primeiro volante, que faz o pêndulo na frente da zaga aqui, e dependendo do jogo, ele pode atuar como um líbero, um terceiro zagueiro, até trocando aqui com o Thiago Silva, quando necessário, o Fluminense estivesse defendendo. A gente não precisa ter 3 zagueiros de fato. Aliás, quanto menos zagueiro, melhor. A gente tem que ter qualidade. Então, o Bernal, dependendo do jogo, ele também pode descer para fazer esse terceiro zagueiro. Ele tem qualidade para isso, tem altura, é um jogador que seria esse nosso Coringa. Teríamos Martinelli e Hércules para fazer essa dobra aqui, um em cada lado, muitas vezes ocupando o espaço deixado pelo Fuentes para cobri-lo, o Hércules aqui com o Samuel Xavier da mesma forma, né? E tendo liberdade para poder atacar também, pisar na área, especialmente o Hércules, que tem mais essa característica. Essa aqui eu sei que é polêmica, porque ele não vem bem, tem poucas oportunidades, mas me desculpe, com o elenco que nós temos, eu não abro mão de ter uma qualidade de Paulo Henrique Ganso, um jogador técnico, muito inteligente, e aquilo, se for mal, substitui, você tem o Lescano, talvez uma oportunidade de mercado, mas com esse elenco, Ganso, para mim, eu não prescindiria. E na frente, galera, uma dupla de ataque leve, uma dupla de ataque com força e velocidade. O Serna falta qualidade técnica, mas é um cara que tem muita vontade, ele pode cair pelos lados, ele pode chegar aqui para trás para poder dar opção para quem vem de trás, como o Martinelli. Ele pode ser esse cara por dentro. No Aliança Lima, ele jogou muitas vezes assim, jogador de força, até a altura, tem mais de 1,80m, 1,82m, se não me engano. E o Ares não precisa dizer nada, um jogador multifunção, pode atuar como ponta direita, pode atuar por dentro, pode atuar como atacante. E se ele sair, eu manteria o Soteldo. Eu faria o Soteldo, é uma característica diferente, muito mais um ponta. Eu gosto até mais do Soteldo pelo lado esquerdo, mas ele pode jogar aqui com liberdade para abastecer o Serna também. Então, eu acho que é uma formação equilibrada, porque você daria menos obrigações defensivas para o Ganso, né? Você tem 3 volantes aqui, 3 caras com características defensivas, um ataque mais leve, a gente não teria essa referência aqui na frente, mas um ataque que vai incomodar os adversários e confundir essa marcação, e 2 laterais que avançam. Eu acho fundamental ter esses laterais, e mesmo que eles façam esse avanço, esse vai e vem, você tem volante para poder cobrir aqui sem problema nenhum. E você, o que você acha dessa formação? Faz sentido na tua cabeça? Não faz? Eu tô maluco? O Fluminense tem que jogar nesse 4-4-2? É uma espécie de 4-3-1-2. Aí a nomenclatura é do jeito que você acha melhor. Ou não, você manteria o 3-5-2 com 3 volantes? Eu queria a sua opinião. Queria não, eu quero a sua opinião aqui nesse vídeo para a gente debater e trocar uma ideia, beleza? Espero que tenha curtido o conteúdo. Antes de sair, like no vídeo e a inscrição no canal também para ajudar o amigo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Saudações tricolores.